Here it comes! Boom shakalaka! Olá, meus espectadores, como vão vocês? Seguinte, aqui em São Paulo tá um temporal, então é bem possível que durante esse vídeo vocês ouçam barulhos de trovões, barulhos de pingo de chuva e barulhos de cachorro latindo. O meu assunto de hoje é os meus palpites para os reservas do All-Star Game. Há umas 2 semanas atrás eu dei os meus palpites para os titulares do All-Star Game e dos 10 titulares eu acertei 9. E eu só errei o 10º porque eu não sabia os critérios de desempate. Eu tinha falado que o Russell Westbrook e o Stephen Curry iam ficar empatados e acabei dizendo que o Westbrook ia iniciar o All-Star Game. Se eu soubesse que o critério de desempate eram os votos populares, eu teria fincado Stephen Curry. Nesse vídeo eu vou dar meus palpites para os reservas do All-Star Game. Lembrando que os reservas dos times do All-Star Game, eles são escolhidos pelos técnicos da NBA, não são pelos jogadores, não são pelo público e não são pelos jornalistas. Então, para adivinhar os 7 reservas de cada time, eu estou tentando prever como se comportam as cabeças dos técnicos da NBA. Aqui está a lista dos meus 16 pré-candidatos da Conferência Oeste e agora eu vou falar um por um. Primeiro os 9 que eu acho que vão ficar de fora e depois os 7 que eu acho que vão entrar. O Chris Paul, ele estaria no All-Star Game em circunstâncias normais. Ele jogou os últimos 9, porém ele está machucado. Logo, Chris Paul está fora. O Harrison Barnes saiu dos Warriors, foi para o Dallas Mavericks e está tendo muito mais espaço. Logo, a média dele aumentou de 11,7 para 20 pontos por partida. Ainda assim, acho que não chegou a vez dele. Harrison Barnes fora. O Andrew Wiggins, cada temporada a média dele de pontos está melhor. Esse ano está 21,8, mas eu acho que talvez o All-Star Game dele seja o próximo ou outro. Para 2017, fora. O LaMarcus Aldridge, ele jogou os últimos 5 All-Star Games, mas as médias dele caíram nos últimos anos. Claro, ele foi para o San Antonio Spurs, que é um time comandado por Greg Popovich, e de acordo com o sistema do time, ele acaba jogando menos minutos, mas eu não posso premiar um jogador por jogar menos minutos. Então, para mim, este ano, LaMarcus Aldridge está fora. O CJ McCollum, ele foi o jogador que mais evoluiu no ano passado, o Most Improved Player, e esse ano ele está melhorando ainda mais. Ele está com 23,5 pontos por partida, mas acho que ele vai ficar de fora desse All-Star Game, ele está quase lá. CJ McCollum fora. O Eric Bledsoe chegou a 20,9 pontos por partida, 5,1 rebotes e 6,2 assistências. Pelo fato de o Phoenix Suns ser um dos times que está brigando pelo pior retrospecto da NBA, isso prejudica ele. Eu acho que ele vai ficar de fora, porque um time ser vencedor é sim importante para a escolha dos jogadores para o All-Star Game. O DeAndre Jordan, ele já poderia ter jogado um All-Star Game até hoje. Ele ficou no All-NBA First Team do ano passado, teoricamente considerado o melhor pivô da temporada 2015-2016. Esse ano ele está com média de 12,7 pontos e 13,9 rebotes. Se ele tinha já essas médias e não foi para os outros All-Star Games, eu deduzo que ele não vai para esse também. O Mike Conley, confesso que eu quase coloquei ele no All-Star Game. Ele tá com 18,9 pontos, 6,2 assistências, mas eu acho que ele também tá beirando o All-Star Game, mas ainda não é a vez dele. O Gordon Hayward, ele vem numa crescente desde que ele estreou na NBA 2010, 2011. Esse ano ele está com médias de 22,2 pontos, 5,7 rebotes, 3,5 assistências. Mais importante ainda é que o Utah Jazz está brigando pelo 4º lugar na Conferência Oeste. Eu vou deixar o Hayward aqui como fora, mas também vou dizer que ele, para mim, é a primeira peça de reposição. Ou seja, se um desses 7 que eu vou falar agora ficarem de fora, ou um dos 5 titulares, é o Gordon Hayward que entra no time da Conferência Oeste. Agora vamos para a Conferência Leste. Os meus 16 pré-selecionados são esses. O Carmelo Anthony, ele jogou os últimos 7 como titular, mas ele entrou em todos como escolha da votação popular. Como as regras mudaram esse ano, eu acho que o Carmelo Anthony vai ficar de fora. O Derrick Rose, eu só estou colocando aqui pelo histórico dele, por ele já ter sido o MVP. Ele até vem jogando esse ano pelos Knicks melhor que as últimas 3 temporadas pelos Bulls, mas eu acho que não é o suficiente. Derrick Rose, fora. O Jabari Parker, ele tá na 3ª temporada dele, ele vem melhorando gradativamente, ele já chegou a mais de 20 pontos por partida agora na temporada atual,
mas eu acho que ainda não é a vez dele. Um dia tenho certeza que o Parker vai jogar um All-Star Game, mas ainda não é nesse ano. O Bradley Beal, a mesma coisa, ele está no 5º ano dele na NBA, ele já chegou a 21,7 pontos por partida, ele vem melhorando sempre, mas talvez seja uma aposta melhor para o próximo All-Star Game. O Andre Drummond, ele jogou o All-Star Game do ano passado, mas nessa temporada ele teve uma leve queda em pontos, rebotes e bloqueios, que são as suas principais características, então eu acho que ele vai abrir espaço para outros jogadores que estão chegando e que eu vou citar logo mais. O Paul Millsap, para mim, a mesma coisa do Andre Drummond. Ele jogou os últimos 3 All-Star Games, ele tem uma carreira constante, mas eu acho que chegou a vez dele abrir espaço para os jogadores novos. Para mim, Paul Millsap, depois de 3 anos, fora. Hassan Whiteside chegou a 17,3 pontos, 14,2 rebotes, todos os recordes na carreira dele, mas a média de bloqueios dele caiu de 3,7 para apenas 2,1. Eu não sei até onde o Hassan Whiteside vai evoluir mais. Para mim, ele está beliscando a vaga do All-Star Game, mas esse ano ainda não é o ano dele. O Kristaps Porzingis, confesso que eu cheguei a colocar ele entre os meus 7 reservas inicialmente, mas depois eu mudei de ideia. As médias dele nesse ano são de 19,2 pontos e 7,2 rebotes. Seguindo esse crescimento para a terceira temporada, eu acredito que ele vai estar no próximo All-Star Game. Nesse ano, não. Por fim, o Kemba Walker, ele está no 6º ano dele na NBA, cada vez melhor, vem evoluindo cada vez mais. Assim como eu falei do Gordon Hayward na Conferência Oeste, para mim a primeira peça de reposição na Conferência Leste é o Kemba Walker do Charlotte Hornets. Agora vamos para os 7 jogadores de cada conferência que eu acho que vão entrar. Primeira Conferência Oeste. Russell Westbrook, óbvio, ele tem um triple-double de média nessa temporada. DeMarcus Cousins, óbvio, vem fazendo o melhor ano da carreira dele. Draymond Green, pra mim, óbvio, a média de pontos dele até diminuiu um pouco depois da chegada do Durant, mas ele segue sendo um monstro na defesa, ele tá com 10,7 pontos, 8,7 rebotes e 7,6 assistências, um jogador completo pra mim, tá dentro. O Marc Gasol, ele jogou 2012 e 2015, esse ano ele vem tendo o melhor ano da carreira dele, 20,1 pontos, 6 rebotes, 4,2 assistências. Para mim, não tem como o Marc Gasol ficar de fora. O Klay Thompson, mesmo com a chegada do Durant, ele conseguiu praticamente manter a média dele, caiu só de 22 para 21 pontos por partida, segue dentro. O Damian Lillard, para mim, foi uma das maiores injustiças da temporada passada, ele ter ficado de fora do All-Star Game. Sendo que na temporada passada, ele tinha perdido os outros 4 titulares do time, todo mundo achava que o Portland ia ficar lá embaixo na tabela, e ele conseguiu colocar o Portland Trail Blazers em 5º lugar na Conferência Oeste. Esse ano, Damian Lillard, com 26,2 pontos por partida, fazendo a melhor temporada da carreira dele, tem que estar nesse All-Star Game, eu acredito nisso. Para finalizar a Conferência Oeste, minha grande aposta é Karl Anthony Towns. Talvez ele vá só no próximo All-Star Game, mas ele já está com médias de 22,5 pontos e 12 rebotes. Karl Anthony Towns vai estar nesse All-Star Game. Na Conferência Leste, temos algumas escolhas certas. Isaiah Thomas, 100% certo. Se ele já foi no passado com 22 pontos por jogo, esse ano com 29 pontos por jogo é a escolha mais do que certa. O John Wall, pra mim também 100% certo. Jogou os últimos 3 All-Star Games, está cada vez melhor, chegou a 23 pontos por partida esse ano. Já está com mais de 10 assistências por jogo pelo 3º ano seguido, pra mim, escolha certa. O Kyle Lowry entrou nas últimas 2 edições por votação. Esse ano ele perdeu a vaga de titular pro companheiro de equipe DeMar DeRozan. Eu acredito que para um reserva do All-Star Game ele vai conseguir. O Kevin Love, ele já jogou 3 All-Star Games, todos na Conferência Oeste pelo Minnesota, e desde que tinha chegado ao Cleveland, ele não jogou nenhum. Mas esse ano ele está jogando muito melhor que nas 2 temporadas anteriores, então com o desempenho desse ano, eu acredito que o Kevin Love vai estar dentro. O Paul George, ele jogou 3 dos últimos 4, o outro ano ele estava lesionado, quebrou a perna, vocês se lembram. Ele teve pequenas quedas nas estatísticas em relação à temporada passada, mas eu ainda acho que é o suficiente para ser um dos selecionados. O Dwayne Wade, ele jogou os últimos 12 All-Star Games, sempre entrando pela votação popular. Pela primeira vez, ele não entrou. Então agora é uma incógnita o que os técnicos pensam em relação a ele. Eu acredito que ele vai entrar. Para mim, ele e o Kemba Walker estão na disputa por essa última vaga, mas eu acredito que o Dwayne Wade
vai entrar sim, talvez o último, um dos últimos All-Star Games dele, mas Dwayne Wade dentro. Para finalizar, a minha grande aposta da Conferência Leste, Joel Embiid. Ele que é um estreante na liga, eu já fiz um vídeo falando unicamente sobre ele, e ele que ganhou o melhor jogador da semana, ele ganhou esse prêmio ontem, melhor jogador da semana da Conferência Leste. Os 19.8 pontos, 7.8 rebotes e 2.5 bloqueios em apenas 25 minutos por jogo, são estatísticas que praticamente garantem ele nesse All-Star Game. Então, esses são os meus palpites para os reservas do All-Star Game. Vamos ver qual vai ser o meu desempenho, qual vai ser o meu aproveitamento. Mais uma vez, muito obrigado quem me assistiu, dá o joinha no vídeo aqui, que isso ajuda aos vídeos do meu canal a aparecerem mais nas buscas das pessoas. E quem não se inscreveu, se inscreve. Valeu e até o próximo.